10. Presente, século mau. Gálatas 1:4. Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1:4. Paulo usou o termo presente século mau. Esse presente significa o tempo que vivemos. Não está falando do século de Paulo, mas está falando do domínio temporal do mal na terra, que ainda hoje, assim como no tempo de Paulo, o que rege o mundo é o mal. Esse presente está dizendo que nesse tempo, antes do retorno de Cristo, o mundo ainda é regido pelo pecado e tem como príncipe o diabo. Esse mundo só será de Deus quando Cristo voltar na sua segunda vinda e começar o milênio. Antes, o presente sempre será maligno. No tempo de Paulo era o presente mau, e hoje o nosso presente é mau e continuará até a volta de Cristo. Portanto, todos que serão salvos não estarão vivendo nos ditames do presente século. Serão tirados do presente século mau, porque a mente do mundo é a mente do pecado e do diabo. Não é possível viver nesse sistema e com Cristo. Não se misturam. A ideologia do mundo é contrária à vida que Cristo nos concede. São antagônicos. Não se misturam, visto que as ideias do mundo são procedentes dos prazeres da carne, da soberba da vida, da soberba dos olhos. 1 João 2,16. Não procede do Pai. Não existe como mudar o mundo. O presente século mau é necessário ser arrancado dele, sair dele. Não é possível sair por si só. Jesus tem que arrancar do mundo, do sistema atual perverso. Os que pensam que podem mudar o mundo estão enganados. O mundo não mudará até que Cristo venha e reine sobre ele. É necessário sair do mundo pelo novo nascimento e não querer mudar o mundo, mas ser usado por Jesus Cristo para tirar outros do mundo. O plano não é mudar o mundo, mas tirar mais e mais pessoas do mundo para o reino. Os que estão tentando mudar o mundo estão se esforçando em vão. Os que estão tentando tirar as pessoas do mundo pelo Evangelho estão se esforçando na direção correta. Jesus mandou seus discípulos pregar por todo o mundo, e quem crer será tirado do sistema do mundo pelo novo nascimento. No entanto, o mundo continuará até que Cristo volte. Enquanto Cristo não retorna, será sempre esse presente século mau. Se demorar mais 100 anos para Cristo voltar, continuará sendo o presente século mau. A era da igreja, o tempo chamado de graça, é o tempo onde Deus, por meio de Jesus Cristo, está chamando pessoas para sair do mundo e se ligar à igreja, que é o corpo de Cristo. Quem crer sai do mundo e se torna cidadão do reino de Deus ainda na terra. É o sentido da palavra eclésia, tirados para fora do mundo, arrancados, livres e enxertados no corpo de Cristo, a igreja, o reino de Deus na terra. A lei faz as pessoas entenderem o quanto esse presente século é mau. Não faz nada mais, só revela o estado do mundo. Quanto esse mundo é mau, cheio de pecados e iniquidades. A lei não muda o mundo, a lei revela o que é o mundo. A lei aponta o mal no mundo. Os Gálatas não seriam livres do mundo pela lei, pela circuncisão, por dias e ausência de certas comidas. Eles foram livres do mundo por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue da nova aliança. Era a mensagem dos que pervertiam o Evangelho. Somos salvos pela graça, mas não é só isso. É preciso observar a lei para vencer o mundo. Sem a lei, não se vence o mundo. Tal mensagem era equivocada, porque Jesus já venceu o mundo.
João 16:33. E para vencermos o mundo, é preciso ter fé que o mundo está vencido. 1 João 5:4. A nossa fé vence o mundo, o presente século mau, não nossas boas obras. Realmente, os Gálatas foram enganados pela conversa de que faltava alguma coisa, quando na verdade não faltava nada, porque Cristo é suficiente, Cristo é completo. O mundo já está vencido. E não fomos nós que vencemos. Nada que fizermos pode vencer o mundo, porque não se vence o que está vencido. Jesus já triunfou sobre o mundo. A vitória sobre o mundo é estar em Jesus. Desta forma, os Gálatas saíram de Cristo e foram lutar contra o mundo com a arma da lei. E isso lhes causou uma derrota massacrante, porque ninguém vence o mundo sem Cristo. Cristo é a vitória para o mundo. Fomos tirados do mundo, não fazemos mais parte dele. Fomos livres ou arrancados do mundo por Jesus Cristo. Nunca podemos dizer, eu venço o mundo, ou vou vencer o mundo. São maneiras erradas de crer. Você não vai vencer o mundo, porque Jesus já venceu. Você deve estar em Cristo, e então estará com a vitória sobre o mundo. Não deve tentar por obras religiosas, sejam da lei ou por costumes de denominações, vencer o mundo. A fé vence o mundo, o presente século mau. Você não vencerá o mundo, uma pronúncia como se o mundo não tivesse sido vencido, e você tem que vencer com a ajuda de Deus, ou tem que cooperar com Deus para vencer o mundo. Isso é desarmonioso com as Escrituras. O mundo já está vencido, e não careço de absolutamente nada para vencê-lo, exceto a minha fé na vitória de Cristo sobre o mundo. Assim, nossa condição literal hoje é a seguinte: Cristo deu a si mesmo por nossos pecados, nos arrancou do mundo. O diabo não tem governo sobre nós. Nascemos de novo e com isso vencemos a morte espiritual, o pecado original. Somos cidadãos do reino de Deus. Há graça e paz sobre nós, vida e saúde. Aguardamos o arrebatamento. Caso demore e venhamos provar a morte, ele nos ressuscitará. E com isso, gozaremos da vida eterna que já temos hoje. O presente século mau é passado em nossa vida. O nosso presente é estar no corpo de Cristo. E o nosso futuro é a Nova Jerusalém. A palavra século no grego é aion, que significa era, tempo. Geralmente se usa a palavra cosmos para o mundo, mas cosmos tem a ver com o sistema social, a organização do mundo, seja do maligno ou do mundo. Enquanto a igreja vive a era ou o tempo da graça, o mundo vive a era perversa regida pelo diabo. Efésios 2:2. Essa era para a igreja é de graça, de favor, de viver o reino, e a função da igreja é mostrar a luz para tirar as pessoas deste mundo perverso. No entanto, o mundo vive a era da impiedade, da iniquidade, e cada dia dessa era as coisas ficam excessivamente piores. 11. Jesus é a luz. Gálatas 1:4. Só havia um caminho para o mundo: viver nas trevas. Mas Jesus é a luz do mundo. João 8:12. Ele é a luz da vida. João 1:4. Trouxe outro caminho, o caminho da verdade e da vida. João 14:6. Somos chamados de luz também. Mateus 5:13. A igreja é a luz nessa presente era má. Os que estão em trevas podem ser arrancados do reino das trevas ao ver a luz do Evangelho. João 8:12. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4.
O diabo luta para as pessoas não deixar seu território, assim como Faraó lutou para não deixar Israel sair do Egito. No entanto, como Deus arrancou Israel do Egito, Deus tem arrancado os ímpios do mundo para a vida do reino. Notem que Deus não tirou Israel do Egito baseado nas obras deles, nem na lei, pois a lei não tinha sido dada. Israel foi tirado pela promessa feita a Abraão, e Abraão viveu pela fé, consequentemente viveu pela graça. Deus não tira ninguém do mundo pela lei, pois Cristo é o fim da lei. Romanos 10:4. Ele tira as pessoas do mundo pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8 e 9. Paulo não evangelizou os Gálatas com a lei, mas com o evangelho de Jesus Cristo. Não tem como evangelizar com a lei. A lei não salva, só mostra que somos perdidos. Não vai além disso. A obra de Cristo que salva. Só há livramento dessa era por meio do evangelho que Paulo pregava, o evangelho de Jesus Cristo. Não o evangelho de Moisés ou de Elias, o evangelho das supostas revelações, mas o evangelho em que Cristo é o centro e é o único suficiente Salvador. Qualquer evangelho que Jesus não seja o centro e não seja suficiente, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho veio para nos tirar do presente século mau, e só a mensagem do evangelho é que nos arranca do mundo das trevas. Esse é o motivo de muitos viverem na igreja, mas sentindo o mundo, falando de desertos, de lutas, de gigantes, de vingança, de autopromoção, de autoajuda, de altos e baixos, de estar quente e frio. O evangelho misturado. O evangelho que se misturou a personagens do Velho Testamento, a campanhas para preencher algum vazio, as falaciosas revelações para a alma, dentre outras coisas, que toma o centro do evangelho junto de Cristo. Os Gálatas não abandonaram Jesus. Eles acrescentaram obras à vida de Jesus. Eles continuaram falando que Jesus salva, mas acrescentaram as obras da lei, os dias santos, a circuncisão, a dieta judaica, dentre outras coisas, inclusive os mandamentos da lei. Assim, eles não diziam ter deixado Jesus, só colocavam mais coisas em sua fé. Foi o que os judaizantes disseram: Jesus e mais a prática da lei salva. Com isso, eles estavam dizendo que só Jesus não era suficiente. Era preciso mais. As obras da lei, eles diziam, Jesus e as obras da lei que nos faz vencer o mundo. Paulo está esbravejando. Não está faltando nada. Só Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para livrar do presente século mau, e qualquer acréscimo é outro evangelho, seja anátema, Gálatas 1:7-8. Seja maldito qualquer acréscimo a Cristo e sua obra. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. O século mau, o mundo é mau. Mal nesse texto tem o sentido de perverso. Alguém pode dizer, o mundo é bom. Não, o mundo, aion, não é bom. O mundo quer dizer essa era, esse tempo, não é bom, é perverso. O mundo, cosmos, o sistema social regido pelo diabo, não é bom também. Não existe bondade na era, ou seja, nesse tempo, como também não há bondade no cosmos, no sistema social. O mundo, tanto na duração como na organização, é desprovido de qualquer coisa boa. O mundo é trevas, é perverso em todos os sentidos. O mundo é mau ao ponto da Bíblia dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4:4. Jesus dizer que no mundo teremos aflições. João 16:33. O mundo passa e seus desejos malignos. 1 João 2:17.
Paulo dizer para não ser formado pela ideologia do mundo, Romanos 12:2. Ao ponto do próprio diabo dizer a Jesus na tentação: "Do isso te darei se me adorar", Mateus 4:9. O mundo é mau porque o pecado, seu criador, é mau. O diabo, seu líder, é mau. A morte é inimiga, 1 Coríntios 15:54. É má. A estrutura total do mundo é perversa, ímpia, iníqua e irremediavelmente caída. Quanto mais sabemos que esse presente século é mau, isto é, perverso, mais podemos ser gratos a Jesus que nos arrancou dele por meio de sangue na sua gloriosa obra da cruz.